pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Botanicamente Falando. E hoje a gente também vai se dedicar a uma família específica de plantas. A família escolhida de hoje é a família Cucurbitácea. Por que a família Cucurbitácea? Porque é a família que tem uma enorme variedade de frutos que são utilizados na nossa alimentação. A família Cucurbitácea tem algumas características interessantes, como todas as outras famílias. Mas, por exemplo, a família Cucurbitácea é tipicamente de plantas trepadeiras, que podem ser rastejantes ou subirem. E essas plantas trepadeiras, elas têm gavinhas. Gavinhas, para quem lembra lá daquelas aulas de botânica de morfologia, é aquela estrutura que parece uma pequena mola que sai da planta, do caule da planta, e ajuda a fixar a planta em uma estrutura. E assim ela consegue subir na árvore. Você pode lembrar, tem várias plantas da família Cucurbitácea que a gente conhece, mas essa estrutura gavinha não é exclusiva dessa família. Um exemplo é o maracujá, que é da família Passiflorácea, que tem gavinha, é uma trepadeira, mas não é relacionado a essa família que a gente está tratando hoje, que são as cucurbitáceas. O exemplo de cucurbitácea que a gente tem é o chuchu. Tem até o ditado da mais do que chuchu na serra, ou seja, é uma planta trepadeira com gavinhas. Tem também as abóboras, morangas, jerimuns, todos esses grupos. As abobrinhas também são da mesma família. O pepino também da mesma família. Os melões e melancias todos são da mesma família, que nós fazemos amplo uso. Tem algumas coisas importantes para falar com relação a essa família. Primeiro, é uma família que tem flores com sexos separados. Podem estar na mesma planta ou não. As flores são chamadas de unissexuadas, ou seja, tem uma flor masculina que é separada da flor feminina. Em geral, na maioria das plantas, a gente vai encontrar nas flores os dois sexos, é o que a gente chama de flores hermafroditas. Essa é a condição mais comum das angiospermas. Porém, nessa família, que também ocorre em outras, as flores são masculinas ou as flores são femininas. Então, isso já faz uma diferença para essa família em relação às outras. Além, como eu disse, a presença das gavinhas. E são plantas trepadeiras. Algumas dessas variedades de plantas trepadeiras, elas não sobem mais em apoios, como por exemplo a melancia, porque como ela foi melhorada geneticamente, as melancias são frutos muito grandes, como as abóboras, então fica muito mais difícil ela subir num determinado apoio, como sobre uma outra árvore. Mas na natureza, as espécies selvagens de cucurbitácea, elas são trepadeiras, elas se apoiam e ocupam a copa das árvores. Gostaria também de falar algumas coisas sobre esses frutos que a gente viu aqui. Novamente, a gente trata isso como legumes ou frutas, mas todos eles são frutos. Do ponto de vista morfológico, uma outra coisa interessante de falar das cucurbitáceas é que elas têm um ovário que é ínfero. Isso também é muito fácil de observar no fruto. Em algumas plantas a gente consegue observar a posição do fruto. Aqui está o que sobrou da flor feminina e essa parte é o ovário que se transformou do fruto, e aqui é onde a planta se prende. Então isso é uma característica que a gente consegue observar em algumas famílias, identificar se o ovário é ínfero ou súpero. Essa é uma característica muito legal para usar nas aulas de graduação em biologia, quando a gente trata da posição do ovário nas plantas, porque isso caracteriza determinadas famílias. A família Cucurbitácea é uma angiosperma, obviamente, porque a gente já sabe, se tem fruto é uma angiosperma. É uma angiosperma do grupo das eudicotiledôneas, que dentro das eudicotiledôneas ela está no subgrupo chamado das fabídeas. Essas plantas cucurbitáceas, elas têm inúmeros compostos e nutrientes que são muito importantes para a gente. Mas é especialmente interessante a gente falar que, por exemplo, as abóboras, elas são muito ricas e pouco calóricas, ou seja, isso faz com que seja um elemento muito interessante na alimentação devido ao baixo índice glicêmico.
As frutas, de maneira geral, elas têm uma quantidade de água muito grande e elas são importantes no processo de hidratação. A melancia, inclusive, ela é muito utilizada no tratamento do ácido úrico. Isso são algumas das recomendações de uso de representantes dessa família. Algumas pessoas também dizem que as cucurbitáceas, em geral, elas têm pouco sabor. De fato, o sabor dos frutos de cucurbitácea, eles podem ser muito leves, pouco exuberantes. Isso faz com que a gente tenha sutilezas de sabores. Como vocês devem conhecer, os melões, a gente tem uma grande variedade de melões e alguns têm sabores mais intensos do que outros. Uma coisa que eu também gostaria de chamar a atenção, ao contrário da melancia, que ela é originária da Ásia, as abóboras jerimums, elas são originárias do continente americano, ou seja, elas não eram conhecidas da Europa até a chegada dos europeus, portugueses e espanhóis no continente americano. E os grupos, as civilizações pré-colombianas, eles já manipulavam, já cultivavam espécies de abóbora e utilizavam na alimentação. Ou seja, da mesma forma que a batata nos Andes, as abóboras também eram manipuladas pelas civilizações pré-colombianas aqui no continente americano. Eu gostaria de chamar a atenção também de algumas coisas com relação à família cucurbitácea. É que no caso das abóboras, as sementes são comestíveis e têm um alto poder nutricional. As sementes da abóbora, elas podem ser torradas e utilizadas na alimentação, ou seja, mais um fator importante de uso da planta. Da mesma forma que a semente do melão, que a gente já falou no vídeo sobre leites vegetais, a semente do melão ela pode ser triturada com água e filtrada e faz um excelente suco super nutritivo com as sementes de melão. Existe uma gama de grupos de cucurbitácea que a gente usa regularmente e alguns poucos são utilizados, por exemplo, como plantas ornamentais. Basicamente é uma família centrada em produtos da alimentação, como melancias, melões, pepinos, abóboras, chuchu, abobrinhas. No vídeo anterior da família Solanácea, eu chamei pimentão de pepino. Na verdade, eu sempre me confundi com os nomes. Os dois são verdes, apesar de famílias diferentes. Então, quem assistiu o vídeo de Solanácea, quando eu falei pepino, na verdade era pimentão. E aqui no de cucurbitácea é pepino e não pimentão. Aproveitando para a gente finalizar, eu só gostaria de chamar a atenção que uma coisa interessante nas cucurbitáceas é que você consegue ver nitidamente aonde as sementes se prendem na parede do fruto. A parede do fruto é essa parte larga que é normalmente o que a gente come nesse grupo. E a gente consegue ver que existe esse filamento que prende as sementes à parede do fruto. Botanicamente falando, isso é muito interessante, que é onde existe a conexão. Os nutrientes passam da parede do ovário para nutrir a semente que vai se desenvolver. Lembrando que a semente será um novo indivíduo no futuro. Então isso é mais uma observação botânica, morfológica, para a gente entender como é que se dá esse processo do desenvolvimento da semente dentro do fruto. Para lembrar que o fruto ele era um ovário. E a semente ela era o óvulo dentro do ovário. Então, quando ocorre a polinização e a fecundação, esse óvulo se transforma em semente e esse ovário se transforma em fruto. Mas isso é tema de um outro vídeo que a gente vai falar especificamente sobre esse processo. Então, para terminar, lembrando que a família cucurbitácea, dessa maravilha toda de representantes que a gente tem, para não esquecer todas essas coisas que a gente tem e a gente utiliza na nossa alimentação, é uma família de angiospermas, do grupo das eudicotiledôneas, do subgrupo das fabídeas, e entre as características dessa família está que elas têm flores monóicas, flores unissexuadas em plantas monóicas, flores com apenas um sexo, flor masculina e flor feminina, e elas possuem gavinha, que é aquela estrutura em forma de uma molinha, uma mola, que ajuda a planta a se prender para subir, para alcançar maior quantidade de luz na copa das árvores. A gente vai ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo. Faça uma refeição hoje com alguma dessas cucurbitáceas que eu falei, ou como uma fruta na sua sobremesa que seja uma cucurbitácea. São excelentes, eu recomendo. Forte abraço!
Tchau!